Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos na nossa série de mensagens, o doce som da graça, baseada na Bíblia Sagrada, baseada no livro O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. Estamos chegando à nossa segunda semana com muita alegria, porque essa palavra tem trazido vida e vida abundante aos nossos corações. Nosso tema da noite é perdão, a graça que reina em mim. Nosso tema da noite, perdão, a graça que reina em mim. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículos 20 ao 21. Romanos 5, 20 a 21, tema perdão, a graça que reina em mim. Se você encontrou, coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Santo Deus, amado Pai, graças te damos pelo seu perdão, pela sua graça, essa graça que reina em cada um de nós. Graças te damos pelo teu amor revelado em Jesus Cristo a cada um dos seus filhos. Graças te damos pela tua provisão, pela tua mão de poder e de glória. Continue a direcionar os nossos corações nesse caminho de aprendizado e de crescimento. Que nós possamos, submetidos à tua palavra, submetidos ao teu evangelho, debaixo do teu amor, debaixo da tua graça, avançar um novo e vivo caminho. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Perdão, a graça que reina em mim. Romanos capítulo 5, versículos 20 ao 21, o apóstolo Paulo diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós seguimos hoje na nossa jornada de aprendizado e de crescimento, aprendendo sobre o doce som da graça. Esse doce som da graça de Deus que ecoa no meu e que ecoa no teu coração. Eu quero começar dizendo para cada um de vocês que nós temos que aprender a abrir mão das nossas desculpas. Embora muitas delas sejam desculpas verdadeiras, como já ministrou aqui o nosso querido presbítero Rogério, nós temos que abrir mão de nossas desculpas. Nós temos que aprender a parar de colocar a culpa nos outros. Nós precisamos viver uma experiência pessoal com o assombroso amor de Deus, com a graça de Deus. Você precisa viver a sua experiência com Deus. Você não precisa ficar se espelhando no outro. Você não precisa ficar esperando do outro. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Ah, mas com fulano foi assim, com Beltrano foi assado, com aquele outro foi daquele jeito, e comigo. Querido, tem que parar com isso. Tem que parar de olhar o outro. Tem que começar a olhar para dentro de si mesmo, a parar de colocar a culpa em tudo e em todos, e a viver uma experiência real com o assombroso amor de Deus e com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Nós precisamos já honrar a Deus. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a uma semana. Nós precisamos já honrar a Deus com uma vida alegre e reconhecendo o amor de Deus revelado em Jesus e manifestado em nossas vidas. Precisamos reconhecer esse amor já, hoje, aqui, nesse lugar, onde quer que você esteja, você que nos acompanha agora através da rádio ou através da internet. Você precisa experimentar a alegria do Senhor na sua vida. Você precisa reconhecer o amor de Deus revelado em Jesus Cristo para cada um de nós. Eu diria o apóstolo João: Deus é amor. Você conhece esse Deus que é amor?
Você conhece esse Deus que cuida de você todos os dias? Você conhece esse Deus que te sustenta com destra fiel? Você conhece esse Deus que te ama desde antes da fundação do mundo? Você conhece? Deus é amor. Em nosso texto básico nós vemos Paulo falar da graça de Deus, graça que se sobrepõe à lei cerimonial judaica, graça esta que só nos é revelada, só nos é concedida pelo amor de Deus. A graça chegou às nossas vidas porque Deus, Ele te ama e te ama muito. Esse mesmo texto de Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21, eu gosto muito da Bíblia, a Mensagem, a tradução do Eugene Peterson. E eu vou ler agora, Romanos 5, 20 a 21, na versão da Bíblia, a Mensagem. Diz a tradução de Eugene Peterson: tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve nem chance de competir contra o perdão poderoso, que chamamos graça. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida, uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. Essa é a graça. A lei veio e trouxe ainda mais desobediência, ainda mais rebeldia. A lei veio e avultou o pecado. A lei veio para isso. Mas a graça de Deus trouxe o perdão. A graça de Deus é perdão para cada um de nós. A graça de Deus tornou homens e mulheres desonrados em seres humanos justificados para a glória de Deus Pai. A graça de Deus, ela foi manifestada para a salvação da humanidade. Entre pecado e graça, numa disputa, numa guerra entre pecado e graça, a graça vence com facilidade. O pecado, ele pode te ameaçar com a morte. O pecado, ele vem e te ameaça: eu vou te matar, eu vou te matar. Isso o pecado pode fazer, te ameaçar com a morte. Mas a graça ela traz amor, a graça ela traz liberdade, a graça ela traz perdão, a graça ela traz justificação, a graça ela traz vida, a graça traz vida abundante, traz vida plena, traz vida feliz. Essa é a graça de Deus. A graça em Jesus nos dá livre acesso ao Pai. A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado de alto a baixo e nós temos livre acesso ao Pai. Você e eu, nós temos livre acesso ao Pai através da graça e do amor de Deus. Essa graça superabundante está dentro de cada um de nós. Mas aonde está essa graça, Cleide? Pastor, eu queria entender onde que está essa graça. Essa graça está dentro de cada um de nós. Deus, Ele deu para você, deu para mim a sua graça e plantou essa graça em nossos corações. O Espírito Santo plantou em nós a graça, o perdão e o amor de Deus. Apegar-se à lei cerimonial judaica é anular a graça de Deus. Preste atenção. Apegar-se à lei cerimonial judaica é anular a graça de Deus. É dizer, o que Cristo Jesus fez por mim na cruz do Calvário não vale de nada, porque é o meu esforço próprio, é o meu sacrifício, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de viver, é como eu olho o mundo, é como eu olho a vida, que me faz ser um vencedor. Quando você se apega à religião, quando você se apega à lei judaica, você está anulando a graça de Deus. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus, do favor imerecido. Nós estamos debaixo do amor de Deus. E é esse amor que nos constrange, esse amor que nos envolve, esse amor que nos traz vida, vida nova, plena e
graça nos garante o Evangelho. A graça nos traz as boas novas de tão grande salvação. Sim, sim, meus queridos irmãos, o Deus gracioso encarnado em Jesus Cristo nos ama, e nos ama muito. Um Deus gracioso e amoroso que te ama demais. A expressão do amor de Deus para nós e em nós é a graça. E essa graça bendita, ela nos revela quem de fato nós nos tornamos em Cristo Jesus. Quem de fato nós somos em Cristo Jesus, Senhor nosso e Senhor da igreja. Você não precisa ir. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz: e porque vocês são filhos, preste atenção, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Porque vocês são filhos. Nós podemos chamá-lo de papai. Nós podemos viver em intimidade com Ele. E essa intimidade só é desfrutada na vida daqueles que são filhos. Você e eu, nós somos filhos de Deus. Filhos amados, filhos protegidos, filhos guardados, filhos bem cuidados, filhos com direito a tudo de bom, filhos com direito a tudo do melhor, mas acima de tudo, filhos com direito à presença do Pai. E se nós temos a presença do Pai nas nossas vidas, nós temos, podemos já, a partir de hoje, rejeitar o Deus melindroso, o Deus cheio de manias, que a religião quer nos impor goela abaixo. Nós podemos já rejeitar esse Deus falso, que a religião a vida inteira quer nos impor. Podemos lançar fora um Deus que não consegue sorrir diante do nosso aprendizado, ainda meio desajeitados. Podemos abandonar a imagem de um Deus que vive bisbilhotando as nossas vidas, querendo pegar alguma falha e assim nos punir com vara. A religião ensina isso. Deus está bisbilhotando a tua vida, Deus está vendo o que você está fazendo. Aquela música do capeta: cuidado, olhinho que vê, cuidado, boquinha que fala. Fomos ensinados lá na infância. Música do inferno, música do diabo. Nós fomos ensinar. Olhando para você. Aí você cresce com medo de Deus, porque Deus está vivendo assim, me esbilhotando a minha vida. Até o meu diário, eu estou aqui escrevendo meio fechado para Deus não ver, porque a música me ensinou lá para ter cuidado até com o que eu escrevo, com o que eu penso, com o que eu falo. Esse Deus vai me pegar. A religião ensina isso. Um Deus que está atrás de você com uma vara na mão. Mas nós podemos lançar fora tudo isso. Nós podemos lançar fora essa imagem de um Deus que mais parece um diabo, que vive a nos acusar. Você está errado, você não fez como é que eu queria, né? Vou te pegar, hein? Vou te dar uma chinelada, hein? Que você não aprende, hein? Essa imagem que a religião passou para você e para mim a vida inteira. Mas o nosso Deus, queridos, é o Deus da graça. O nosso Deus é o Deus da graça. É o Deus que morreu na nossa morte. É o Deus que nos trouxe perdão. É o Deus que nos trouxe reconciliação. É o Deus que está acima de tudo e de todos. E porque, acima disso tudo, Ele me ama como eu sou. Ele te ama como você é. Mas Jesus, Ele também rejeita o Deus da falsa graça. Tem um Deus da religião, mas tem um Deus da falsa graça. Um falso Deus também. O Deus da falsa graça é aquele Deus que a falsa graça ensina que nunca vai chover no nosso desfile. Nunca vai chover na nossa caminhada cristã. Ah, você agora se converteu. Perdão? Você agora confessou Jesus como Senhor da sua vida. Você é mais do que vencedor. Você é abençoado. Você é próspero. Você vai enfrentar tudo e você vai estar sempre por cima. Ah, que bom! Se você armou a festa do seu filho, não vai chover nesse dia. Se você for sair buscar a sua esposa, nesse dia não vai ter nada de mal.
Isso é um falso ensino. Porque ele diz lá em João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Na jornada cristã nós encontraremos muitos obstáculos. Nós teremos muitas lutas. Diz o nosso apóstolo Paulo que nós somos considerados como ovelhas para o matador. Somos entregues à morte todos os dias. Lutas, tribulações. Mas Jesus nos ensinou que com Ele nós venceremos sempre. Com Ele no barco, nós vencemos sempre. Com Ele ao nosso lado, nós vencemos sempre. Com Ele em nossa casa, a provisão. Com Ele em nossa família, a bênção. Cristo em nós, esperança da glória. Mas e as lutas? Vão existir. Mas os problemas? Vão existir. Mas as dificuldades? Vão existir. E as más notícias? Muitas vezes vão bater na nossa porta. Mas com Cristo no barco, somos mais que vencedores. Eu creio nessa palavra, eu creio nesse evangelho. Eu creio que a pessoa tocada pela graça, ela é convidada a viver além da religião. Quem é tocado pela graça de Deus é convidado a viver além da religião. Crendo que o Filho unigênito do Pai carregou uma cruz pesada em suas costas, para se oferecer como sacrifício aceitável a Deus, e sussurrando na hora da morte, clamou ao Pai: Pai, perdoa essa gente. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E que bom. O Pai é amoroso. E o Pai nos perdoou em Jesus. O Pai nos perdoou em Jesus. E nós fomos adotados por Deus. Uma corridinha lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz o apóstolo da graça: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Opa! Mas a religião ensinou que Deus está aí me caçando, me esbilhotando a minha vida com uma vara na mão, que foi um consumidor, que veio para bater, que veio para me destruir se eu fizer alguma coisa errada, se meu olhinho vê alguma coisa estranha, se minha boquinha falar alguma coisa esquisita, ele já vem. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Isso que coisa linda. Predestinados, adotados, redimidos, perdoados, justificados e amados por sua graça e por sua misericórdia. Esse é o meu Deus. Esse é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Deus da religião é um Deus imprevisível. É um Deus bipolar. Ora está bem, ora está mal. É um Deus preconceituoso, um Deus rancoroso. E a religião segue a vida buscando aplacar a sua ira e os seus caprichos, entregando oferendas. Porque o que é religião? Não é isso. Servos aqui embaixo, Deus aqui em cima, entrega-se oferenda, acalma-se o furor desse Deus violento, implacável, imprevisível, preconceituoso. Você vai lá e entrega lá, entreguei o meu dízimo, então o gafanhoto não vai entrar na minha casa. Aí eu entreguei lá a minha oferta e vai haver prosperidade. Esse Deus vai me abençoar. Esse é o Deus que a religião apresenta, é um Deus que vive fazendo troca, um Deus que vive fazendo permuta.
Você dá alguma coisa, ele te dá alguma coisa. Você faz alguma coisa errada, ele lança a mão sobre você, te joga no chão, te chuta. Abra lá, cachorro. Volta aqui quando tu trouxer tua oferta para mim. Religião apresenta. Agora eu acho que o que vai aceitar, eu vou lá entregar minha oferenda de novo. Meu Deus, que religião mostra. E a pessoa segue assim a vida inteira. A vida inteira. Porque esse Deus da religião espera que as pessoas sejam perfeitas sempre. Mas elas acabam falhando. Miserável homem que sou, disse Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Elas vivem falhando e aí vivem oprimidas. Vivem amarguradas. Numa luta exaustiva que sempre acaba em fracasso. A pessoa que segue o Deus da religião é sempre um fracassado. Nunca consegue vencer. Nunca consegue avançar. Estava indo bem. Primeira semana, na segunda semana, na terceira, o olhinho viu alguma coisa, mas cuidado com o olhinho que vê. E aí, ela falou, me frustrei. Não fiz do jeito que era para fazer. E vive amargurada a vida inteira. Pastor Heber Rodrigues, do Ministério Ouvir e Crer, ministério que eu gosto muito, que eu respeito muito, ele disse algo interessante. Ele disse, o esforço próprio diz, eu conseguirei. Interessante o Heber disse. O esforço próprio diz, eu conseguirei. A graça diz, filho, eu morri para isso ser seu, sem nenhum esforço. Maravilhoso. O esforço próprio diz, eu conseguirei, eu vou conseguir, eu vou fazer. Mas a graça diz, filho, eu morri para isso ser seu, sem nenhum esforço. Aprenda a andar no que está feito. Aprenda a andar naquilo que Cristo já conquistou por você e por mim. Não fique inventando moda. Anda no caminho novo e vivo que Ele abriu. Ele teve o corpo moído. Ele foi transpassado. Todas as gotas de sangue no seu corpo foram derramadas por amor a você. Você não precisa inventar nada. Você precisa andar no que está feito. Que o próprio Deus esvaziado morreu no seu lugar. Ele venceu o pecado por você. Ele te justificou. Ele te trouxe perdão. Por isso, meu querido, amado e abençoado, lance fora hoje mesmo aquilo que te aprisiona, pois foi para a liberdade que Cristo te libertou. Seja de fato livre, sem esforço, pois o esforço foi dele. Quem conseguiu foi ele. Isto é graça. E um doce som, o doce som da graça ecoa nos nossos ouvidos, ecoa nas nossas vidas. Aprenda a andar no que está feito. A graça reina em mim. Aí o pastor Heber Rodrigues, ele falou outra coisa. Graça é um caminho aberto pelo Senhor. O véu foi rasgar. Então graça é um caminho aberto pelo Senhor, onde cada passo de fé é uma conquista de algo que Adão perdeu. Eu vou ler de novo. Graça é um caminho aberto pelo Senhor, onde cada passo de fé é uma conquista de algo que Adão perdeu. Ande nesse novo e vivo caminho. Ande com fé, de fé em fé, de glória em glória. Conquiste aquilo que o Adão do Éden perdeu. A comunhão com o Senhor. Conquiste aquilo que o Adão do Éden perdeu. Ser imagem e semelhança do Senhor. Ande na graça. Ande por fé. Todos são chamados a aceitarem um presente extravagante da sua graça. Pois a aceitação desse presente da graça de Deus significa simplesmente voltar-se para Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
metamorfose. Eu estava indo para cá, para a religião. Deus me convida a vir para Ele. Eu estava indo para lá, para a carnalidade, para o pecado, para uma vida de miséria. Deus me convida a vir com Ele. Mudança de mente, mudança de paradigma, mudança de postura. É isso que Deus me convida, é isso que Deus te convida a voltar-se para Ele. Você deve conhecer bem, 10 minutinhos para terminarmos ainda. Você deve conhecer bem a história do profeta Jonas. Você não conhece? Lê a Bíblia. Ele não aceitava que o Deus de amor e de graça perdoasse uma cidade inteira de pecadores. O profeta Jonas, o grande homem de Deus, não aceitava que o Deus do amor e o Deus da graça perdoasse uma cidade inteira de pecadores. Ele era profeta, num tempo difícil. Israel, ele corria o risco de ser eliminado como nação. Tinha um rei lá que fazia tudo que era mal diante do Senhor. Jeroboão II, ele fazia tudo que era mal diante do Senhor. Ele vivia num período difícil, mas ele era profeta de Deus. Ele era a boca de Deus. Ele não se calava diante das mazelas. Ele falava. Ele era ungido de Deus. Enfrentava o rei, enfrentava o povo. Mas quando Deus chamou ele, falou: vai lá para Nínive, prega lá para Nínive. Mesmo que era ousado em Deus, não quis fazer assim. Você conhece a história, depois você veja em casa para a gente ganhar tempo. Jonas 1:1-3 diz a palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Ao invés de ir para Nínive, ouvindo a voz do Senhor, ele preferiu fugir para Tarsis. Aí o que acontece? Uma tempestade violenta acometeu o mar. Aquele navio onde Jonas estava corria o risco de ser destruído. E eles corriam o risco de naufragar. Aí o capitão do navio mandou tirar sorte. Mandou lançar sorte para ver quem estava causando aquilo. É você que está causando isso? Não, meu Deus é o sol. Meu Deus é o Deus Sol. E eu estou bem com ele, já entreguei minha oferenda lá durante a semana. E você? Não, meu Deus é o Deus Lua. E eu já também entreguei minha oferenda no domingo passado. E você quem é? Não, meu Deus é o vento. E eu também estou de boa com ele. Mas e você? Jonas, caiu a sorte sobre você. Quem é você? Eu sou hebreu. Eu adoro o Senhor. Mas quem é esse Senhor? É o Deus que fez os céus, é o Deus que fez a terra, é o Deus de todos esses deuses aí. É o Deus do sol, é o Deus da lua, é o Deus das estrelas, é o Deus do universo, é o Deus de todos. Mas eu não estou bem com ele não. Aliás, eu estou fugindo dele. Que ele me deu uma ordem, mas eu não quis obedecer, porque eu sei que ele é bondoso, eu sei que ele é misericordioso, e ele vai perdoar aquela cidade de Nínive, e eu estou fugindo para Tarsis. Porque eu não quero aceitar isso na minha vida. Que eu vou ser instrumento do perdão de Deus para uma cidade inteira, uma cidade pecaminosa, uma cidade que se volta contra o meu Israel. O comandante falou: mas o que a gente vai fazer agora? O mar está revolto, vai ser destruído esse navio. O que eu tenho que fazer? Ele disse: não, vocês têm que me lançar no mar. Me lancem no mar. Ele foi lançado ao mar, você conhece a história. Um grande peixe o abocanhou. E ele ficou dentro desse grande peixe durante 3 dias e durante 3 noites. Mas ele pediu perdão, Deus. Ele pediu perdão. E Deus perdoou. Que Deus é perdoador, galardoador daqueles que o buscam. Deus perdoou. O peixe o pôs para fora. Ele foi parar em terra firme. E Deus aparece para ele e diz: ó Jonas, vai lá para Nínive. Vai lá pregar. A missão é tua, meu amigo. Jonas recebe a palavra do Senhor, entra em Nínive e começa a pregar. É
Essa cidade vai ser destruída daqui a 40 dias. Por causa do pecado de vocês, essa cidade vai ser destruída. Deus vai destruir. Porque o pecado de vocês subiu lá e está incomodando Deus. Aquele povo de Nínive se arrependeu. Aquele povo de Nínive se esvaziou, colocou pano de saco, cinza, reconheceu a sua miséria diante de Deus, reconheceu a sua posição de pecadores diante de Deus, se arrependeram e foram salvos. Deus não destruiu a cidade de Nínive. Jonas então fica furioso. Jonas fica furioso. Jonas diz: tu és misericordioso, tu és compassivo, tu és perdoador. Por isso que eu não queria vir pregar aqui, porque eu sabia que isso ia acontecer. Jonas diz para Deus: eu prefiro morrer. Ai, biquinho, estou de mal contigo, Deus. Você é bonzinho demais. Muito bonzinho esse Deus. Aí ele foi para o leste da cidade para ver o que aconteceria. Aí de repente esse Deus ele não muda. Manda um fogo consumidor que destrói essa cidade. Vou ficar aqui para ver o que acontece. Aí estava muito sol, o sol estava queimando a cabeça de Jonas. Deus faz nascer uma planta. E as folhas dessa planta trazem sombra para Jonas. E ele, estou aliviado, esse sol estava queimando, estava rachando a minha cuca. Mas agora essa sombrinha aqui está boa demais. Chega a noite, Deus então manda uma lagarta atacar e matar a planta. A planta morre. Amanhece o dia, o sol aparece. O sol começa a queimar a cabeça de Jonas. E Jonas fica furioso. Cadê essa planta? Já morreu essa planta? Não podia ter morrido essa planta. Essa planta tinha que estar aqui. Cadê essa planta? Essa lagarta maldita atacou essa planta, matou essa planta. E agora eu estou sem minha sombrinha, estou sem minha planta. Aí Deus reprime Jonas, Deus questiona Jonas. Depois você lê em casa, Jonas 4, 10 a 11, diz a palavra: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas, você está preocupado com uma planta e você esquece que lá em Nínive tem 120 mil pessoas, e tem uma cidade inteira, tem famílias estruturadas com seus rebanhos. E você está se importando com uma planta que você não fez nada para que ela crescesse. Você não fez nada. Você não plantou, você não regou. A planta nasceu, aí a planta morreu, você faz biquinho para mim. Tendo em vista que você está chateado comigo, aborrecido comigo, porque eu sou misericordioso com a cidade inteira. Nós somos assim muitas vezes. Nós olhamos para o nosso umbigo. O sol está queimando a nossa cabeça, nós nos importamos com a planta, mas não nos importamos com as pessoas que estão do nosso lado. Não nos importamos com uma cidade inteira que está se perdendo. O importante é a gente estar aqui debaixo da sombra. Eu já estou debaixo da sombra da cruz de Cristo. Aleluia, maravilha. Eu já vivo improvisando, a mão do Senhor é sobre mim. Glória a Deus. E aqueles que se perdem? Aqueles que se perdem é problema deles. Nós somos assim muitas vezes. Mas Deus é amor. O Deus encarnado em Jesus Cristo chama pecadores para estarem sentados com Ele à mesa. Deus chama você, Deus chama a mim, Deus chama todo mundo. Deus convida para estar à mesa. Isso é bom, é agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, disse Paulo em 1 Timóteo 2, 3 a 4. Isso é bom, e é agradável perante Deus, nosso Salvador, porque o que esse Deus de amor deseja é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é Deus, Deus que ama. E nós, como temos agido? Nossa experiência com o amor incondicional de Deus deve ser moldada pela Escritura Sagrada.
um Deus vivo e amoroso pode fazer, e de fato faz, a sua presença ser sentida. A presença de Deus é sentida em nossas vidas. Um Deus vivo e amoroso, Ele pode falar, e de fato fala conosco no silêncio do nosso coração. Através dos louvores, da adoração, nós sentimos a presença de Deus. Mas no silêncio do nosso quarto secreto de oração, nós sentimos a presença de Deus, porque esse Deus, Ele se revela a nós de todas as maneiras. Inácio de Loyola, ele diz: a experiência direta de Deus é de fato graça. E basicamente, não há ninguém a quem ela seja recusada. A experiência direta de Deus é de fato graça. E basicamente, não há ninguém a que ela seja recusada. Deus se revela a você, Deus se revela a mim, Deus se revela a cada um de nós. A graça de Deus é para todos. Como diz Brother Simeon, não importa se rico ou pobre, branco ou negro, viciado ou ladrão, prostituta, travesti, doce som da graça diz: Jesus te ama e te ama. E Ele te convida a estar com Ele à mesa. Ele te convida a sentar com Ele. Ele te convida a experimentá-lo todos os dias da sua vida. Aprenda a viver isso. Aprenda a perdoar. Pois a justificação pela graça, mediante a fé, significa que eu sou aceito por Deus como eu sou. Com a mente iluminada, com o coração penetrado pela verdade, eu experimento Deus. Não estou dizendo que você deve viver do jeito que você é a vida inteira, porque a presença de Deus na sua vida vai te mudar por completo. Mas estou dizendo que Deus te aceita do jeito que você é. Ele te convida a estar à mesa com Ele. Ele te convida a cear com Ele. Ele te convida a andar com Ele. Ele te convida a ser moldado por Ele. A imagem e semelhança de seu Filho, Jesus, o Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Para muitos, ser cristão é monotonia. Ser cristão não é monotonia. Ser cristão é dançar com o Senhor da dança. Eu quero terminar a mensagem de hoje falando sobre o Senhor da dança. William Shakespeare, do século XIX, adaptado por Sidney Carter, que diz: dancei na manhã em que o mundo começou, dancei com a lua, as estrelas e o sol, desci do céu e dancei na terra, em Belém eu nasci. Então dance, onde quer que você estiver. Eu sou o Senhor da dança, Ele diz, e vou conduzi-lo onde quer que você estiver, e vou conduzi-los todos na dança, Ele diz. Dancei para os escribas e fariseus, mas eles não gostam de dançar, não quiseram me seguir. Dancei com pescadores, com Tiago e João, eles vieram comigo, e a dança continuou. Dancei no sábado em que curei um paralítico, e os santarrões disseram que isso era vergonhoso, e me chicotearam, e me torturaram, e me pregaram numa cruz, e ali me deixaram para morrer. Dancei numa sexta-feira quando o céu ficou escuro. É difícil dançar enquanto se é pisoteado pelo diabo. Enterraram meu corpo e pensaram que eu estava acabado, mas eu sou a dança, e por isso continuo. Eles me cortaram e levantaram no madeiro. Eu sou a vida que jamais perece, nunca morre. Viverei em você, se você viver em mim. Eu sou o Senhor da dança. Ele disse: dance com Ele, viva com Ele, experimente Ele todos os dias da sua vida, dia após dia, hora após hora, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo, Ele venceu principados e potestades, Ele venceu por você e por mim. Ele te ama demais. Amém. Amém. Fique de pé. Glória a Deus.